Vamos começar aí? Vou deixar aqui a carta de apresentação. Vou colocar isso aqui para lá para não atrapalhar, né? Os últimos ajustes. Luz, tranquilo. Olha lá. O pessoal já está entrando, né? Nossa, que da hora. Que da hora. Bom dia a todos. Aqui Marcelo Orozco, são 7 horas e 52 minutos exatamente, né? Aí sendo fiel à nossa organização. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, né? Para quem não me conhece, eu sou técnico em plástico, sou químico do plástico, né? Trabalho com plástico há bastante tempo, né? Tenho formação nessa área, acabei fazendo pós-graduação na gestão de projetos, justamente para trabalhar com projetos relacionados com polímeros. Gosto muito de trabalhar com polímeros, né? Trabalho com transformação desde 1987. Estou no plástico desde 1984, quando iniciei o curso técnico em plástico. Então já faz bastante tempo. Tive a oportunidade nesse caminho aí de ter contato com muitos processos de transformação, muitas pessoas queridas que sabem muito sobre o mundo do plástico e que me ensinaram, né? Acabei enveredando por esse caminho e sou muito satisfeito com a carreira que tenho, que tive, que estou construindo ainda, né? Porque, em verdade, o tempo não para, como diz o poeta. Sou um plastilover, né? Eu não gosto mesmo que falem mal do plástico, que discriminem, que criminalizem o plástico, que transformem o plástico como vilão dos aspectos ambientais. Eu defendo o uso consciente e o descarte adequado, né? Então, assim como você, eu sou um plastilover e defendo essa comunidade, né? Nós nos encontramos já algumas vezes aqui para falarmos da classificação de polímeros. Nossa, foram muitos assuntos, na verdade. O tema polímeros ele é bastante amplo e requer assim, bastante tempo e dedicação para que nós possamos buscar o máximo possível das informações. Mas sempre acaba escapando alguma coisa. Então, se por acaso ficar alguma dúvida, se ficou alguma dúvida com relação aos nossos vídeos, cara, não perde a oportunidade, né? Dá um toque pra gente, comenta aqui, né? Deixa seu comentário, né? Manda pra gente a sua dúvida, né? Tem o nosso e-mail, marcelo.orosco@c3p2.com.br. Manda seu e-mail, se pode ser uma dúvida, pode ser um comentário, pode ser uma sugestão de tema. Cara, eu agradeço muito quando um Plastilover manda uma sugestão de tema. Isso enriquece as nossas conversas, né? E também traz para mim conhecimentos que muitas vezes eu não tinha possibilidade de ter contato em outros lugares, a não ser aqui com vocês no canal, né? E é um prazer fazer essa pesquisa, estudar essas coisas, né? Para quem gosta de estudar sabe, né, que é um prazer aprender coisas, e eu acho que aprender coisas, ter conhecimento sobre as ações, favorece o nível, a assertividade dos movimentos, né? Você pode decidir com muito mais tranquilidade e com mais certeza de que as coisas vão dar certo. Obviamente, os erros acontecem e eles devem servir como uma alavanca de aprendizagem para as próximas ações. Nós já falamos sobre a classificação de polímeros com relação à origem, com relação à estrutura macromolecular, com relação à heterogeneidade da cadeia, com relação à característica de fusibilidade, né? E desde a semana passada nós estamos falando na classificação de polímeros com relação ao desempenho. Bom, já falamos sobre os commodities e já falamos sobre os materiais de engenharia. Agora a gente vai para o topo. Só para lembrar, né? 90% de todos os materiais poliméricos utilizados são os commodities, né? Se a gente dá uma olhadinha aqui na pirâmide de utilização, a gente encontra na base os commodities, 90% de todo o uso. Na sequência, vem os materiais de engenharia. Eles ocupam 7% da pirâmide de utilização. 2% da utilização são os materiais de alto desempenho
E lá no topo da cadeia, né, lá no topo da pirâmide, os materiais de ultra desempenho, que tem uma utilização na casa de 1% de todo o montante transformado no mundo. Esses materiais, os de alto desempenho e de ultra desempenho, eles iniciaram seus desenvolvimentos lá na década de 60 e 70, né? E por conta das suas características e possibilidades de utilização, acabaram ficando meio guardados no mundo aeroespacial e militar, e aos poucos, dado a necessidade de redução do consumo de combustível, uma moscada aqui, dado a uma necessidade da redução do consumo de combustível e dessa maneira da redução do peso dos veículos, né? Eles foram ampliando os seus usos e foram chegando cada vez mais perto de nós, e hoje nós os encontramos nos carros, nos celulares, nos notebooks, nos computadores, né? Em máquinas de café, em bombas de gasolina, equipamentos eletroeletrônicos, uma infinidade de possibilidades. Obviamente, o grosso ainda é as aplicações super especiais, tá certo? Vamos só lembrar uma outra separação que nós fazemos dos materiais poliméricos, que alguns são semicristalinos e outros são amorfos. Lembrando que os semicristalinos é aqueles cuja organização das macromoléculas é tal que não permite a passagem de luz no estado natural, né? Porque você pode fazer isso colocando aditivo. Estou falando no estado natural. Então, o material semicristalino no estado natural ele não permite a passagem de luz, ao passo que os materiais amorfos no estado natural, as moléculas ficam desorganizadas, né? E permite a passagem de luz por entre elas. Então, são transparentes ou translúcidos, né? Mesmo os materiais de alto e ultra desempenho têm essa característica quando chamados de amorfos. Beleza? Então, vamos dar uma olhadinha ali, ó, na torre. Polímeros, os fluoropolímeros, polímero de cristal líquido, polifitalamida, PPS configuram os semicristalinos. A polissulfona e os seus derivados, poliéterimida e também seus derivados, eles configuram os materiais amorfos na linha de alto desempenho. Poliéteracetona, poliarilamida, poliamidaimida, né? Polibenzimidazol, né? São os materiais amorfos de ultra desempenho, também chamado de ultrapolímeros, né? Vale salientar que o custo desses materiais, o preço desses materiais no mercado tem que ser considerado, porque da mesma maneira que os processos de polimerização e de obtenção desses materiais acabam consumindo grandes reservas de dinheiro, né? São processos custosos, processos caros, né? Daí o preço de venda deles também é bastante elevado quando comparado com os materiais de engenharia, né? Então, o preço por quilo dos materiais de alto desempenho vão de 30 a 150 reais por quilo. Eu estou falando em reais, tá bom? Mas o comum é você encontrar essa cotação em dólar. E os materiais de ultra desempenho passam bastante desse valor de 150 reais por quilo. Daí o volume de utilização ser tão baixo, né? Mas mesmo assim, em muitas aplicações, esses materiais são escolhidos em detrimento das fontes comuns de materiais utilizados, como aço, ferro, alumínio, estanho e outras ligas metálicas também bastante interessantes. Então, muitas vezes, esses materiais substituem os materiais convencionais com muita vantagem, mesmo com os valores de produção serem tão elevados. A base da pirâmide é sempre os commodities, né? Depois vem a engenharia, de alto desempenho e de ultra desempenho. Nós vamos falar de vários deles. São vários os materiais. Eu sou meio cegueta, então quando eu vou trocar de película, eu tenho que me aproximar um pouco e talvez vocês tenham que ver a minha cara feia mais pertinho, mas não tem problema não, vão se acostumando com ela. Um dos materiais de alto desempenho muito utilizado na indústria automobilística é a polifitalamida, né? Só para a gente recordar um lance que é interessante quando nós falamos de estrutura molecular.
Que características que esses materiais de alto desempenho e ultra desempenho têm que fazem com que eles suportem as situações em que são expostos, né? Então, situações de temperaturas elevadas em uso contínuo, mesmo com esforço mecânico, mesmo sendo acometido de esforço mecânico, como abrasão, tração, compressão, flexão, né? Por que tem essas características? São duas coisas, né? São dois fatores importantes na estrutura macromolecular que dão essa característica a esses polímeros. É a presença, primeiro, anéis aromáticos. Anel aromático é uma estrutura carbônica, né, de alta energia e que dificulta muito a movimentação das moléculas, mesmo no estado fundido. Então, os materiais que têm abundância de anéis aromáticos acabam tendo resistências térmicas muito elevadas por conta que as moléculas não se movimentam com muita facilidade. Você precisa pôr muita energia para as moléculas se movimentarem. E a outra coisa é a presença de elementos muito eletronegativos, como nitrogênio e oxigênio. Lembrando disso daí, né, nós já falamos isso lá quando falávamos de estrutura molecular, lá na classificação, acho que foi o segundo vídeo. A presença de elementos como nitrogênio e oxigênio favorece ligações secundárias bastante fortes, né? Cuja energia envolvida, cuja densidade de energia coesiva, bonito esse nome, né? Densidade de energia coesiva, é a força de atração entre as moléculas, é o quanto elas estão próximas umas das outras, né? É muito elevada a energia, né? Então são ligações secundárias do tipo dipolo ou dipolo permanente, e ainda ligações do tipo ponte de hidrogênio. Então, esses dois tipos de ligações secundárias presentes nos polímeros fazem com que a quantidade de energia que você deve fornecer para afastar uma molécula da outra é bastante intensa. Então, duas características. Primeiro, muita energia para que ocorra a separação. Segunda característica, em ocorrendo a separação, dada a presença dos anéis aromáticos, elas não se movimentam com muita liberdade, né? Então, são essas duas características, dois fatores que fazem com que os materiais tenham um alto e um ultra desempenho. E a presença maior desses elementos favorece que essas características também sejam elevadas. Resistência química, olha a temperatura de aplicação da polifitalamida vai até na casa dos 230 graus em uso contínuo. Isso é bastante alto, né? E alguns exemplos de aplicação desse caso, né? Conjuntos de combustíveis, tanto dos automóveis quanto das aeronaves. Muitas das partes das bombas, dos combustíveis, são de polifitalamida. E aí tem uma característica relacionada à moldagem, né? No estado de moldagem, aí você precisa trabalhar com molde aquecido, temperatura estreita, né? Conjuntos de sistemas de aquecimento que garantam sistema de aquecimento que garanta a estabilidade e o fluxo do material, né? Você pode fazer peças bastante complexas e ainda com a presença de muitos elementos insertados, né? Insertos metálicos. Então, bomba de combustível é uma dessas aplicações. Uma outra aplicação, outro tipo de aplicação são os conectores elétricos. Mas não só os conectores, também disjuntores, também os contatores, chaves seccionadoras e aqueles conjuntos de preparação e armação dos circuitos elétricos. Por conta da quantidade de energia que passa, nós sabemos disso. Quanto maior a quantidade de energia que passa em certo condutor, maior é o calor residual que vai ficar, né? Uma parte dessa energia elétrica é transformada em energia calorífica, né? Então você precisa ter um elemento, e aí no nosso caso um elemento polimérico, que suporte essa aplicação. Então a parte interna desses conectores de polifitalamida. Existem outros materiais? Existem. No passado, os materiais utilizados eram os termofixos supercarregados com fibra de vidro, fibra de carbono, carga mineral, carbonato de cálcio, cara, uma parafernália, né? Quando nós falamos em indústria... Meu Deus, tem alguém me ligando, que horror, né? Talvez a música é boa, né? Eu coloquei no mudo, vocês acreditam?
pessoas me perdoem, tá bom? Eu não costumo deixar isso aqui ligado e eu não sei o que aconteceu dessa vez. Peço que me perdoem. Vamos dar continuidade aqui. Pronto. Resolvido. Tá bom. Me perdoem. Então, aplicações extremamente que utilizam, assim, são as aplicações em que é requerido dos materiais o extremo das suas propriedades: estabilidade dimensional, estabilidade térmica, resistência mecânica, resistência química e ainda atrelados a baixa combustibilidade. Alguns desses materiais são realmente anti-chama. PPS é um outro material de alto desempenho, né? Esse material eu já tive a oportunidade de trabalhar com ele, né? Nós processamos ele para a produção de perfis, de montagem de estruturas de painéis elétricos, e é essa característica, né? É um material que tem a possibilidade de uso contínuo até na casa dos 240 graus Celsius e muita resistência química, cara, com muita resistência à chama, muita resistência à chama. E veja como que é a estrutura dele. Tem lá o anel aromático e tem lá um elemento muito eletronegativo, né, que é o enxofre. E isso possibilita muita resistência à movimentação da molécula, tanto no estado fundido quanto no estado sólido. Então, muita resistência térmica, muita resistência química, mas muita resistência mecânica. E o PPS tem uma outra característica, que ele pode ser aditivado. Todos os materiais termoplásticos têm essa característica. Então você imagina, se no estado natural ele já tem essas características todas, imagina quando você colocar aditivos como fibra de vidro longa, ou fibra de carbono, ou cargas minerais, né, especiais, e são muitas existentes no mercado. Alguns exemplos de aplicação do PPS também vão ao encontro da indústria automobilística, obviamente, nos dutos de ar dos motores a diesel, né, mas também na indústria aeroespacial, né? A gente chama de bordo de ataque da asa, né? Então, aquela parte da curva mesmo da asa, aquela parte que enfrenta todo o atrito do ar na utilização que é exposto, né? Mas também em utilizações do nosso dia a dia, né? As máquinas de café expresso, as novas, são menores, né? Ocupam menos espaço, e isso graças à presença dos materiais de alto desempenho lá dentro, né? Porque o aquecimento para a produção do café expresso, ela é bem intensa. A água chega a ser... e é em instantes, né? Então você precisa de uma grande quantidade de calor absorvido e tem que o material permanecer estável e voltar ao estado original, sem perder as suas características. E dentro da máquina de café expresso, acontece essa situação. Uma boa parte dos componentes na região de maior aquecimento são de PPS, por conta das suas características. Uma curiosidade, né? Que processo de transformação? A gente costuma pensar sempre em, ou a maioria das vezes, no processo de transformação por injeção. Mas veja, esse duto de ar, o processo de transformação dele é sopro, né? É uma máquina sopradora diferente, que tem uma movimentação, a gente chama de 3 eixos, né? X, Y e Z. Então o molde ou o Pareson se movimentam para a produção desse duto, mas as características técnicas do duto são preservadas graças à presença, graças ao material que ele é produzido, que é o PPS. Esse é um material bastante curioso de se falar, né? Polímero de cristal líquido, né? O LCP. Se a gente voltar naquela teoria que eu havia dito, né, dá uma olhada na presença de elementos eletronegativos, o oxigênio, né? São 4 na estrutura do mero. E olha a complexidade desse mero, nós temos 3 anéis aromáticos. Então, a quantidade de energia para que você faça essa movimentação é bastante intensa, é bastante alta, né? Então, você pode ter um polímero e é tamanha a organização das macromoléculas, dado a presença desses elementos na estrutura, que mesmo no estado fundido, a gente percebe a organização, né? A movimentação das macromoléculas são em bloco, né? Blocos organizados.
Isso traz uma característica muito interessante para esse material, que é o seguinte: a energia de fusão dele é bastante baixa. Então ele vem rígido, 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 fundiu, diminuiu a temperatura e endureceu. Os ciclos de produção são muito rápidos, muito curtos, o ciclo de produção das peças de LCP, mesmo com tamanhos maiores. E uma outra característica é o seguinte: imagina que você tem um molde lá e por algum motivo uma região de rebarba ou de macho movimentado externo tem um desgaste, que favoreça, por exemplo, a criação de rebarbas. Esse material, dado as suas características de fusibilidade, ele dificulta a produção das rebarbas, porque quando ele passa daquele ambiente aquecido, logo ele perde aquele calor, né? Lembra da energia de fusibilidade? Logo ele perde aquele calor e endurece, o que dificulta a produção de rebarbas no processo. Isso é bastante interessante para o processo de injeção. Você pode ter um molde com uma vida útil um pouquinho maior. Você pode negociar as manutenções. Eu não gosto de dizer isso não, para falar a verdade, sabia? Eu não gosto que as pessoas negociem manutenção em níveis de postergar para fazer depois. Eu já vivi essa situação e pode dizer com tranquilidade, não é saudável. Algumas aplicações que o LCP tem e que são bastante interessantes. Eu tenho uma dificuldade aqui com o Insta, quando eu vou fazer a troca dos slides, porque a ordem não fica conforme a numeração que nós fazemos, né? Eles seguem um outro tipo de orientação e aí por vezes eu tenho que ir lá pesquisar qual é a próxima película, qual é a numeração e tal. E isso me atrapalha um pouquinho. Aplicações do polímero de cristal líquido, LCP. Obviamente, a indústria eletroeletrônica, né? Peças pequenas que precisam ter resistência ao calor, resistência mecânica. Então, conectores, microconectores, peças internas dos celulares, né? Aquela região da bateria, região da lanterna, né? Região da câmera, lanterna e câmera, aquele bloquinho óptico do celular, que o calor é bastante intenso quando a lanterna está ligada. Muitas daquelas pecinhas são de LCP, né? Então tem a característica de você poder fazer peças muito pequenas, né? E com muita resistência mecânica, muita resistência térmica, muita resistência química. E dentro desse aspecto, as formas de Tupperware. E aí tem um lance, né? Eu tenho uma forminha dessa, né? Na verdade, eu subtraí indevidamente da minha irmã, né? A forma dela, eu vou devolver esse molde, não briga comigo não, né? E qual é um lance, né? Então, além de ela resistir à exposição lá no forno direto, né? Coloco o bolo para fazer, eu faço cupcake na forminha. Diminui a possibilidade diminui a necessidade de untar a forma, né? É característica do polímero, né? O grau de cristalinidade é tamanho que dificulta a entrada, né, dos ingredientes que vão dificultar a desmoldagem. Então você não precisa, ou coloca menos, né? Unta menos a forma para fazer a extração. Tem uma economia de material. Uma outra característica também, e aí é do polímero também, ele, apesar de ter essa faixa de fusibilidade bem estreita, né, é um material polimérico. Os materiais poliméricos são maus condutores de calor de forma geral, né? Então, o tempo de cozimento com o forno ligado também deve ser menor, porque a forma vai permanecer quente, você tira um pouco antes para ganhar esse tempo com esse calor aí, até que chega uma temperatura que você possa retirar a forma do forno. Entrou nesse mercado e está ganhando muito disso. Olha eu apanhando de novo aqui do slide, né? Vamos lá. Um outro material, aí daqui a pouco, gente, ó, nós estamos falando dos materiais de alto desempenho e daqui a pouco eu vou falar dos materiais de ultra desempenho. Polissulfona, né? Então, a polissulfona é uma classe de materiais que são os sulfonados, né? Então, polissulfona, ele tem a presença do enxofre na cadeia principal, assim como o PPS, um elemento muito eletronegativo, e também a presença de oxigênio, né, que vai favorecer as ligações secundárias do tipo de polo permanente, né? E além dos anéis aromáticos intercalados apenas por um radical curto, né? Um radical que intercala os anéis aromáticos são curtos, de pouco espaço, então a quantidade de energia para você movimentar essa cadeia, né, é bastante intensa, muito
alta quantidade de energia. E aí resiste temperaturas bastante elevadas de aplicação de longa data, né? Temperatura de deflexão térmica vai lá na casa dos 170 graus, bastante alto, né? E uma outra característica é o seguinte: suporta muitos ciclos de esterilização em autoclave. Daí que a utilização no meio médico hospitalar é bastante elevada, né? A gente vai perceber aqui nas nossas pecinhas, no nosso exemplo de aplicação, que a classe médica se aproveita muito das características dos polímeros, né? Então, por exemplo, respiradores, pulmões artificiais, a conexão daqueles... Em épocas de pandemia, esses equipamentos de materiais termoplásticos, e aí, sobretudo, no nosso caso, a polisulfona, ampliou bastante o seu uso, né? Por conta de que você tem, após o uso desse equipamento por um paciente, você precisa passar por autoclave, né? E a resistência da polisulfona a esse tipo de procedimento passa de 100 ciclos, né? E é bastante interessante para a nossa vida que você tenha equipamentos estéreis, né? Não pode ter nenhuma possibilidade de contaminação e que você possa reutilizá-lo, né? Lembrando da economia circular, a reutilização é um dos pilares da economia circular. E os materiais de alto desempenho e de ultra desempenho vão nesse sentido, né? De você favorecer o uso de longa vida, né? Agora a gente vai entrar na outra classe de materiais, os materiais de ultra desempenho. E aí são materiais que são aplicados na fina flor, né? Na nata das aplicações, né? O poliéter, éter-imida, poliéter, éter-cetona é um dos materiais que compreendem essa classe, né? Dos de ultra desempenho. Ele tem resistência química elevadíssima, resistência à hidrólise, né? Resistência à hidrólise é aquela degradação que acontece frente à exposição térmica em presença de água, né? Os materiais obtidos por transesterificação normalmente têm baixa resistência à hidrólise, e que não é o caso do poliéter-imida, poliéter-éter-imida ou PIC. Mantém estabilidade dimensional e resistência mecânica mesmo em aplicações em altas temperaturas, né? A quantidade de energia para que você faça a movimentação da molécula é bastante grande, né? Ele mantém a integridade química, física, né? E mantém um nível energético que pode ser utilizado em favor do uso do equipamento onde ele está sendo aplicado. Olha que coisa legal, né? Vamos ver algumas aplicações aqui do PIC, poliéter, éter-cetona. Uma característica interessante, um dos primeiros materiais aprovados pelo FDA para a utilização em seres humanos, como em próteses, em implantes odontológicos, em implantes ortopédicos, foi o PIC, por conta da sua biocompatibilidade, né? Ele é compatível com os tecidos orgânicos, mas também por conta da característica de resistência à fadiga semelhante ao do osso, né? Então os movimentos que o osso sofre, a resistência que o osso tem, o PIC também tem. Então no implante isso é muito favorável, né? No caso do implante dentário, olha, a gente está falando de aplicações de longa data. Nós estamos falando de aplicações cujo ciclo de utilização é grande, né? Vida útil bastante longa, né? Implante dentário. Mas também engrenagens em equipamentos que requerem resistência química, térmica e mecânica ao mesmo tempo, né? Então, esses materiais de ultra desempenho têm essas características, suportam todas as agressões de uma vez só, mantendo a integridade dimensional e mecânica e física do produto, né? Então, engrenagens em sistemas internos do autoclave, por exemplo, engrenagens dos sistemas de combustível, engrenagens dos sistemas de movimentação de produtos químicos, das partes internas dos medidores de fluxo dos produtos químicos, também são de poliéter, éter-cetona,
É um material muito resistente a esse tipo de agressão. Nós já estamos assim avançando com relação aos materiais de alto desempenho e de ultra desempenho, né? São materiais, tem que lembrar, né, que o custo deles de fabricação é bastante elevado e aí as suas utilizações são restritas por conta desse custo, né? Mas em muitos casos favorece que você substitua os materiais convencionais como o aço, né, o titânio, né, alguns materiais bastante nobres por polímeros, por conta da densidade ser muito menor e manter as suas características mesmo nas situações de maior agressão. O PBI, ele configura os materiais lá do topo da pirâmide dos materiais de ultra desempenho, né? Resistência a altíssimas temperaturas, ele é anti-chama, não pega fogo mesmo. Resistência mecânica elevadíssima nas piores situações de calor e agressão química. A resistência mecânica permanece, não tem variação dimensional, mesmo em casos em que ocorra o ataque de corrosão ao polímero, ele resiste e mantém-se estável dimensionalmente, né? Mesmo quando você tem a agressão de várias vertentes, né? Como por exemplo térmica, química, mecânica ao mesmo tempo, esse material resiste. Mas dá uma olhada na estrutura da macromolécula dela, né? A quantidade de anéis aromáticos e de ciclos de materiais de hidrocarbonetos, com a presença de nitrogênio nas extremidades desses ciclos, ciclo pentano, né? Então, esse tipo de estrutura macromolecular faz com que você gaste muita energia para conseguir alguma movimentação. E essa energia permite as utilizações mais nobres mesmo, né, dos materiais poliméricos. Também o custo dele é bastante elevado. Algumas aplicações desse material: PBI, polibenzimidazol. Nome bonito, né? Eu também acho. Olha lá. Sobretudo a produção de fibras têxteis. Eu acho que é uma das principais. E fibras têxteis que vão servir como envolvimento na proteção anti-chama e na separação de isolação térmica nos ambientes das espaçonaves, né, das aeronaves, nas regiões de maior atrito, onde o calor não pode chegar para a parte interna, é usado esse material. Também no combate ao incêndio, né, muito das roupas e os equipamentos usados pelos bombeiros tem na sua composição fibras do PBI, por conta da sua resistência térmica, resistência à chama, ser anti-chama, né, ele não pega fogo. Então, as aplicações desse material ainda estão por evoluir muito. Nós ainda vamos ver outras aplicações desses materiais de alto desempenho, de ultra desempenho. Mas eu tenho certeza absoluta que eu não falei todas as coisas que tem para se falar desse assunto, que são os materiais de alto desempenho e de ultra desempenho. Então, se você ficou com alguma dúvida, se você quer saber de algum material especificamente, de alguma aplicação especial desse material, cara, não morre com a dúvida, me dá um toque, me fala, comenta aqui, deixa aqui seu comentário, manda sua dúvida para o nosso e-mail, né, marcelo.orosco@c3p2.com.br. Manda sua dúvida para lá que nós vamos pesquisar, nós vamos responder, nós vamos te ajudar. Se você precisa de ajuda de qualquer modo que seja na indústria de transformação de plástico, se está precisando de alguns toques, né? Eu posso fazer isso, eu posso te ajudar. Eu posso dar um toque para você favorecer a sua carreira, para você aumentar o desempenho da sua empresa, né? Para que você diminua os seus desperdícios, diminua os resíduos destinados inadequadamente, diminua as perdas de processo, em tempo de processo, em retrabalhos. Eu posso te ajudar num monte de coisas e estou aqui para isso, né? Como eu disse lá no comecinho, eu sou um plastic lover, gosto do plástico, gosto de trabalhar com plástico, acho desafiador você buscar outras aplicações dos plásticos, dos polímeros, né?
Mas o desafio tem que ser, é isso, né? É alguma coisa difícil, mas possível de fazer. E a gente não pode amarelar frente ao desafio, né? A gente tem que firmar o pé e encarar mesmo, né? É claro que a ajuda é sempre bem-vinda. E eu posso te ajudar no seguinte aspecto. Olha, no dia 1, 2 e 3 de junho, vou fazer um workshop Lucre com Plástico. E lá eu vou falar para vocês sobre os principais vilões que fazem com que o lucro vá pelo ralo, né? Que você tenha grandes perdas, o desperdício está muito grande, o retrabalho está muito grande. Cara, você não pode perder esse workshop. Dia 1, 2 e 3 de junho, às 20 horas e 3 minutos, né? Lucre com Plástico é um evento 100% online, 100% gratuito e que nós vamos trocar uma ideia da fina flor da transformação de plásticos. Certo? Eu acho que disse tudo que devia ter dito, né? Minha irmã deu um toque aqui para mim. Oi Simone, bom dia, tudo bem? Bom dia a todos. Gente, obrigado por vocês participarem. As pessoas que estão vendo esse vídeo gravado, e porque nós estamos gravando, nós vamos também colocá-lo, disponibilizá-lo nas outras redes sociais, no YouTube, no LinkedIn, todas as outras redes também terão esse vídeo disponível. Então, para você que está vendo agora o gravado, ó, bom dia, boa tarde, boa noite e muito obrigado por ter ficado conosco até o final. Deixa aí o seu like, né? Não perde a oportunidade de esclarecer uma dúvida que você tenha. Não morre com uma dúvida sua, né? Estou aqui para te ajudar. É o maior prazer poder falar sobre plástico com vocês. E na próxima quinta-feira, depois de amanhã, nós estaremos mais uma vez numa live e que nós vamos falar dessas características da transformação de polímeros, né? Dos principais vilões que minam o seu negócio, né? Que retiram da sua empresa aquela lucratividade que é tão esperada, né? Que traz comodidade para o empresário, para poder investir na sua equipe, para poder investir em equipamento, para poder investir na sua empresa. E muitas vezes esse investimento está sendo retardado por conta de desperdícios, retrabalhos, perdas, né? E a partir de agora a gente vai começar a falar sobre esses assuntos, mas no workshop vamos apresentar a fina flor. Beleza, galera? Olha, muito obrigado por tudo. Fiquem com Deus. Um abraço do Orosco.